E essa semana nós vamos entrar na quinta semana de Casa de Paz, que será a última ministração. Nós já ministramos aqui nas Casas de Paz, começamos na primeira semana de agosto, ministramos sobre a paz é para todos. Nós pregamos aqui, temos pregado sempre um domingo que inicia a semana, aquilo que vai ser ministrado nas casas. Então nós ministramos que a paz é para todos. Nós falamos aqui sobre um homem chamado Mateus, um homem que estava lá no seu posto de trabalho, era um cobrador de impostos, alguém que era rejeitado pelas pessoas, alguém considerado desonesto, ladrão, não servia nem para testemunha num tribunal, alguém que tinha muito dinheiro, é claro, tinha a contrapartida aí de bens e riquezas, mas ele não tinha paz. Não tinha paz. E Jesus, ao passar ali pelo seu local de trabalho, olha para Mateus e disse: Mateus, siga-me, Mateus. Ou seja, vem andar comigo, vem mudar de vida, vem encontrar a paz, vem viver a vida que eu projetei para você viver, vem encontrar aquilo que você tanto procura. E Mateus não pensou duas vezes, não titubeou, saiu seu posto de trabalho e foi seguir Jesus. E ele desejava tanto Jesus na sua vida, que ele falou assim: Jesus, vão lá para a minha casa, porque a casa de um cobrador de impostos também era considerada amaldiçoada, por conta de tudo aquilo de ruim que ele fazia com a sociedade. Então ele falou: Jesus precisa ir na minha casa, Jesus precisa abençoar a minha casa. Fez um banquetão, gente, na casa dele para receber Jesus. Se alguém puder pegar uma aguinha para mim, eu agradeço, gente, obrigado. E recebeu Jesus na sua casa e fez um banquete, mas só para ele Jesus comer? Chamou quem? Quem que ele chamou, gente? Vamos, gente, ajuda aí. Chamou seus amigos de trabalho, pessoas próximas a ele. Ele falou assim: não, Jesus precisa alcançar essas pessoas, eu preciso levar a bênção para essas pessoas. Jesus não é só para mim, não, eu preciso compartilhar Jesus. E levou seus amigos lá para ouvirem Jesus. Então nós incentivamos na primeira semana já a você que recebeu uma casa de paz, a convidar outras pessoas também, seus amigos de trabalho, familiares, vizinhos, para participar da casa de paz, né? Tem uma casa de paz minha que multiplicou para 4 casas de paz em uma só. Chamou o vizinho, chamou a colega de não sei de onde, chamou o parente, aí o parente acabou trazendo mais um, né? Graças a Deus por isso, as casas de paz multiplicaram, nós oramos por isso, nós louvamos ao Senhor. Se a Mila puder fazer a contagem aí, Cíntia, vê com a Mila para mim, quantas casas de paz nós temos até agora, por favor. Muitas casas de paz, nós multiplicamos casas de paz. Na segunda semana nós falamos sobre um outro cobrador de impostos, esse ainda mais conhecido, ficou conhecido com uma música que até pagodeiro tocou. Tu lembra qual é a música? Entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz o quê? Até pagodeiro que não conhece Jesus cantou essa música, gente. Mas muita gente conhecia a música que o pagodeiro, o Zaqueu do pagode, mas não conhecia o Zaqueu da Bíblia. Não conhecia o Zaqueu que teve o encontro com Jesus e que teve a sua vida transformada e que demonstrou a transformação. Ele quis muito, subiu numa árvore, fez aquilo que era possível fazer para ter um encontro com Jesus. E Jesus honra, presta atenção aqui, ó. Jesus honra quem quer ter um encontro com Ele. Jesus não desampara, querido. Ele não deixa você no vácuo. Não deixa você na pista. Se você quer ter um encontro com Ele hoje, Ele vai ao seu encontro. Como foi ao encontro de Zaqueu.
Ele foi na direção de Zaqueu naquela árvore. Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso entrar na tua casa hoje. Preciso ir lá. Jesus atendeu o quê? Um convite que estava no coração de Zaqueu. A Bíblia diz que a gente nem precisava falar e Jesus já sabia. Ele sonda mentes e corações, diz lá em Apocalipse. Ele mesmo fala em Apocalipse, eu sondo mentes e corações. Ele sabe todas as coisas, sabia que Zaqueu queria ter um encontro com ele e que ele levasse na sua casa. Lembra? A casa de um cobrador de impostos era considerada amaldiçoada. Jesus precisava lá. As pessoas criticaram Zaqueu, criticaram até Jesus, porque Jesus entrou lá. E Zaqueu virou para aquelas pessoas, para Jesus, e falou: Senhor, já demonstrou que Jesus é o seu Senhor. Olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Sabe por quê, irmão? O tesouro que ele encontrou vale muito mais do que todo o tesouro que ele arrecadou na vida dele. O maior tesouro da nossa vida é encontrar Jesus, é ter Jesus no nosso coração, é receber Jesus na nossa vida, na nossa casa. Irmão, o resto não importa. É a parábola daquele grande tesouro que Jesus contou lá em Mateus. Querido, no terceiro encontro, então, nós vimos sobre o milagre da transformação. Vimos que Jesus foi convidado para um casamento, né? E fez então o milagre da transformação da água em vinho. Fizemos aqui não um milagre, mas um exemplo, né? O exemplo de como aquela água foi transformada em vinho, só para a gente visualizar um pouquinho, né? E ver que Jesus Cristo, ele pode transformar qualquer coisa, qualquer situação. Não existe nada impossível para ele. Ele mudou a história daquele casamento, daquela família, porque ela convidou Jesus para fazer parte. Jesus é o único capaz de transformar qualquer coisa na nossa vida. Amém, queridos? E domingo passado? Domingo passado foi tão especial, irmão. Como foi maravilhoso. Falamos sobre futuro. Usamos o exemplo daquele filme De Volta para o Futuro. Teve gente, alguém assistiu essa semana De Volta para o Futuro? Adilson? Maratonou De Volta para o Futuro, Adilson? Eu confesso que eu coloquei lá para ver algumas coisinhas, né? Deu vontade, né? Deu vontade, né? Lembrei até o nome do doutor que eu tinha esquecido, Dr. Emmett Brown. Está vendo? Dr. Emmett Brown, De Volta para o Futuro. E vimos que uma mudança que eles faziam lá no passado, não mudava só uma coisa no futuro, mudava tudo. E vimos aqui que Jesus Cristo, né, ele é capaz de mudar todo o nosso futuro através de uma o quê? Decisão ao lado dele. Ele muda a história, é o Senhor da história. Vimos que o nosso futuro passa diretamente por Jesus. Vimos que Jesus atendeu o clamor de um pai chamado Jairo, por sua única filha, que representava ali o futuro dele e da sua família. Era a sua única filha, representava a continuidade da sua família, da sua descendência. Jesus desafiou aquele pai a crer nele, e com isso foi até a sua casa, limpou a sua casa. Irmão, como foi gostoso essa semana, irmão, como foi especial, né? A gente vê o que Jesus precisa limpar na sua casa, qual a limpeza espiritual que ele precisa fazer. Jesus limpou aquela casa do luto, do choro, da tristeza, daquela agitação, irmão, de zombaria, limpou a incredulidade daquela casa, irmão. Jesus fez uma faxina completa, e quando Jesus limpou, ele fez o que depois? Ele fez o milagre, ele fez a transformação, irmão. Glória a Deus por isso. E com isso colocou em ordem aquela casa, fez o milagre ressuscitando a menina, dando àquela família esperança para o seu futuro. Maravilha demais, né? Coisa extraordinária é ter a nossa vida, o nosso futuro nas mãos dele. Ele conduz para o melhor, como nós falamos aqui em Jeremias 29, 11, né? Só eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e um futuro que vocês desejam. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me clamarem, me buscarem de todo o seu coração. Já encontrou, e o seu futuro foi transformado. Glória a Deus por isso.
E hoje? E agora? Depois dessa jornada que nós fizemos de Casa de Paz, depois dessa jornada, essa série de mensagens que nós pregamos aqui, irmão, você precisa também tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Coloca para a gente o slide, por favor. Qual que é a decisão que você precisa tomar nessa noite? Vou deixar a minha casa vazia ou vou entregá-la para Jesus? Não deixe sua casa vazia. Irmão, não existe no mundo espiritual neutralidade. Entendeu como é que é? No nosso mundo aqui, político, no mundo bélico, das guerras, existem alguns países chamados neutros, né? A Suíça, por exemplo, durante muitos anos, décadas, foi considerado um país neutro. Ou seja, ela não se mete com ninguém. Não se mete com ninguém, ninguém se mete com ela. Você é a favor de quem? Do fulano ou do beltrano? De ninguém, sou neutro. Sou neutro. Então, existe uma neutralidade política, muitas vezes. Existe uma neutralidade em relação a opiniões, mas no mundo espiritual não existe. Ou você está com Jesus, ou Jesus está na sua vida e na sua casa, ou a casa está ocupada pelo inimigo. Vamos ver o que o próprio Jesus falou? Abre a sua Bíblia e acompanha comigo em Lucas 11. Lucas 11, de 21 a 28. Lucas capítulo 11, de 21 a 28. Agora vamos achar. Lucas. Se tiver calor aí, pode ligar, gente. Pode ligar, Rosana. Se ligou? Amém? Acharam? Achou Lucas aí? Lucas 11, de 21 a 28. Diz assim, olha o que Jesus falou aqui, gente. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Aí você fala assim, poxa, maravilha, meu sonho. Fala isso não, irmão, em nome de Jesus. Vamos terminar o texto primeiro para você entender. Verso 22. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos, dividir aquilo que tinha naquela casa. Jesus disse, aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Não existe o que eu falei aqui? Neutralidade. Não existe neutralidade. Não, eu vou ficar aqui em cima do muro. O muro tem dono. Você já ouviu essa história, né? Então o muro tem, não existe neutralidade. Você está com Jesus ou você está contra ele. Ou você está ajudando ele a fazer a obra dele, ou você está o quê? Atrapalhando. Foi eu que disse isso não, irmão. O próprio Jesus disse isso. Ok? Verso 24. Quando um espírito imundo sai de um homem, espírito imundo entenda demônio, viu, irmão? Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega na casa, encontra a casa de que maneira, gente? Varrida e em ordem, ó, limpinha, organizadinha, maravilha. Verso 26, então vai e traz outros 7 espíritos, entenda demônios também, viu? 7 demônios, piores do que ele, e entrando na casa, passam a viver ali. E o estado final daquele homem, daquela vida, daquela casa,
torna-se pior do que o primeiro, do que no início. Então enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou, disse para Jesus. Jesus respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Amém, irmãos? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Irmão, essa, como nós falamos, é a nossa última semana de ministração de casas de paz. E nessa jornada, nós demos liberdade para Jesus colocar muitas coisas em ordem na nossa vida, na nossa casa, na casa dos nossos filhos da paz, através da palavra do Senhor, através dos ensinamentos de Jesus, através da palavra dele, da oração, do clamor. E uma coisa que a gente precisa entender, já foi pregado aqui uma mensagem maravilhosa da pastora Elaine, falando sobre a limpeza da casa, que casa limpa, né, é casa para Jesus morar, para ele habitar. Mas você precisa entender que o que Jesus diz aqui nesse texto é que, na verdade, Satanás, assim como em muitas casas que nós encontramos, mantinha muitas áreas da sua vida e dessas famílias em cativeiro, como se ele fosse o dono da casa, como se ele fosse o dono do pedaço. Satanás tenta aprisionar as pessoas, e o propósito da casa de paz é trazer liberdade, libertação, e com isso a paz. Foi falado aqui, inclusive, pela pastora, né, um dos significados do nome de Satanás, ou Beuzebu, é Senhor das moscas, né? Mas também um outro significado que a gente precisa entender nessa noite é que um dos significados do nome de Satanás, Beuzebu, é Senhor da habitação. Olha só, Senhor da habitação. Por isso ele invade as casas e destrói vidas e destrói famílias. Por isso que Satanás arromba a porta. Por isso que Jesus fala lá em João 10 que ele é o bom pastor. Ele não invade, mas que o lobo, o ladrão, ele invade ali o rebanho, ele tenta invadir. E a gente vai ver aqui com essa ilustração de Jesus que ele usa essa ilustração para falar exatamente sobre isso. Jesus se compara a alguém mais forte, ou mais valente, que quebra o poder do inimigo, daquele que invadiu aquela casa, daquele valente, daquele forte. Ele diz, o mais forte quando entra, ele derrota aquele que está lá dentro, amarra ele, expulsa ele da casa e liberta a casa, deixa a casa livre. Quando você expulsa um demônio, não sei se você já teve essa oportunidade, de expulsar um demônio, ele sai daquela vida, e ele vai vagando, ele vai procurando um lugar que ele possa entrar, que ele possa invadir. Você lembra aqui quando Jesus, lá em Gadara, Jesus liberta aquele homem que tinha quantos demônios, gente? Você lembra? Quantos demônios tinha o gadareno? Uma legião são quantos? Você lembra? Quantos, gente? 6.000 demônios. Você consegue imaginar isso sobre um homem? Possuído. Os demônios aprisionavam aquele homem, levavam ele para lugares de morte. Vivia em sepulcros, andava nu, roubou tudo dele, até as roupas roubou a família dele. Ele não conseguia viver em família, tanto que quando Jesus liberta ele fala para ele, volta para a sua casa. Mas você lembra que Jesus mandou os demônios embora, falou assim, manda a gente ir para os porcos, você lembra disso? Manda a gente ir para os porcos. Eles não queriam ficar vagando, eles não queriam ir para o abismo. E Jesus resolve dois problemas de uma vez só. Resolve o problema dos porcos, que era proibido lá, coloca os demônios nos porcos, os porcos mergulham um precipício abaixo.
expulsou os demônios, mandou para o precipício, mandou para o abismo e acabou com os porcos. Então os demônios eles ficam vagando, procurando uma casa que está o quê? Vazia. Uma casa vazia. Uma casa vazia para poder entrar. Ele quer ser o senhor daquela casa e destruir aquela vida e aquela família. Mas a questão é, irmão, o que fazer depois que Jesus expulsa o inimigo da sua vida? Limpa, arruma a casa, coloca as coisas em ordem. Deixar a casa vazia ou entregá-la para Jesus. Jesus coloca de uma forma bem clara para nós nessa noite. De uma forma assim bem clara, ilustrando para nós. Ilustrando que Satanás ele tenta invadir as casas e aprisionar as famílias, aprisionar as casas. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,8, diz o seguinte: olha, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Ele procura as pessoas, ele procura destruir. Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir as vidas. E nós vamos ver que diante de tudo que foi ouvido, tudo que foi visto, presenciado, aprendido nas casas de paz, aqui nas ministrações dos domingos à noite, nós precisamos levar uma palavra para a nossa vida chamada perseverança. Perseverança, irmão. Perseverança é uma das palavras mais usadas pelo apóstolo João, o mais íntimo dos apóstolos, tanto no Evangelho de João, quanto em sua epístola, ou nas suas epístolas. Perseverança com Jesus é uma das virtudes mais importantes para a gente alcançar a vitória contra o inimigo, gente. O chamado de Jesus para nós não é para um momento, não é para curar você e, fiz aqui a minha parte, estou indo embora. Não. O chamado de Jesus é para uma caminhada, é para um relacionamento eterno para essa vida e para a vida que virá, a vida eterna. Por isso ele pagou um preço tão alto na cruz por mim e por você. Irmãos, nos tempos de Jesus, assim como hoje também, muitos se aproximavam dele apenas para desfrutar dos seus milagres, apenas para receber uma bênção, né? Como a gente falou aqui, parece que era um supermercado da fé. Deixa eu ver o que é que eu tenho, eu quero pegar na prateleira hoje eu quero pegar um emprego, hoje eu quero pegar um casamento, hoje eu quero pegar uma cura, hoje eu quero pegar isso. Muitas pessoas fazem de Jesus como se fosse um supermercado espiritual. Eu pego o que eu quero e vou embora. Jesus, na época dele, também tinha pessoas assim. Não sei se tinha supermercado, mas que tinha pessoas, tinha. Pessoas que chegavam lá com interesse e depois iam embora. Você lembra de Jesus curou os leprosos? Você lembra quantos leprosos eram? Quantos leprosos eram que Jesus curou? 10. Quantos voltaram? Jesus falou assim: olha, não foram 10 que foram curados? Porque só você que retornou. Porque só você que retornou. Irmãos, perseverança. Houve um momento, sabem, que Jesus deixou muito claro para essas pessoas que ele queria uma aliança, um compromisso com eles. E é a mesma aliança, o mesmo compromisso que ele quer com você nessa noite. Amém, querido? É a mesma aliança. Jesus não é um Deus de brincadeira, não é um Deus de momento, é um Deus eterno. O compromisso que ele tem para nós é eterno, porque o sacrifício foi eterno. Jesus diz lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a característica do salvo. Em Lucas 21:19, o mesmo Jesus diz: é pela perseverança que vocês obterão a vida. Que vocês obterão a vida. E eu te pergunto, irmão, o que te impulsiona a perseverar quando você deseja alguma coisa? Você é perseverante para quê? Para que você é perseverante, né? É perseverante para torcer para um time que está perdendo a beça? É perseverante para investir em uma coisa que está dando errado?
É perseverante? Teimoso? E aí? O que vale a pena a sua perseverança? O que vale a pena você se empenhar e continuar ali, ó? Não, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Irmão, você acredita que o que Jesus tem para a sua vida e para a sua família vai valer a pena a sua perseverança? Amém, irmão? Tenha certeza disso. Não tenha dúvida disso. Jesus não leva ninguém para furada. Jesus não leva ninguém para furada. Irmãos, Jesus, Ele quer conduzir você por um caminho sim, onde nós abrimos mão da nossa velha vida, abrimos mão do nosso passado, para receber aquilo que só Ele tem para oferecer, para receber só aquilo que Jesus tem para a nossa vida. Sabe, irmão, o grande motivo da nossa perseverança deve ser o nosso amor por Ele, deve ser o nosso amor por Jesus e também a certeza do que Ele preparou para nós aqui na eternidade. Irmão, vocês têm noção do que Jesus preparou para você aqui na eternidade? Você faz ideia, irmão? Você faz ideia do que é isso? Você faz ideia? Nós precisamos ter a certeza, irmão, para nós podermos perseverar ao lado de Jesus, perseverar em meio às lutas, em meio às dificuldades, mas sabemos que Jesus está ali do nosso lado. Assim como nós falamos aqui sobre o milagre naquele casamento em Caná da Galileia, quando acabou o vinho, eles não tiveram que chamar Jesus lá na outra cidade, não tiveram que ir lá em Cafarnaum chamar Jesus, não tiveram que mandar alguém buscar a cavalo. Sabe por quê? Jesus tinha sido convidado. Convidar Jesus para a nossa vida, nós falamos aqui, não significa ausência de problemas, não significa um mar de rosas, mas significa que, mesmo em meio aos problemas que todo mundo enfrenta, o grande diferencial é que quando você olhar do seu lado, Jesus está lá. Jesus está do seu lado. Jesus é o seu socorro bem presente no dia da angústia. Isso é maravilhoso demais. Queridos, manter o Senhor Jesus em nossas vidas e manter os nossos lares como casas de paz, cheias da presença de Deus, nos livrará de ficarmos novamente à mercê dos inimigos. Como falou aqui Jesus no texto, ele deixou bem claro aqui, olha, quando um espírito imundo sai de um homem, ele fica vagando, procurando um lugar para descansar, e não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Mas se ele falar assim, ó, vou voltar para a casa de onde saí, chega lá e Jesus está lá, o que ele faz? Não entra, porque casa onde Jesus mora, o inimigo, ó, não entra, porque Jesus tem todo o poder, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso. Irmão, você precisa entender o seguinte, o inimigo tem poder? Tem. Mas Jesus tem todo o poder. Você tem noção do que é todo o poder? Tudo está nas mãos dele. O inimigo tem um poder, o inimigo é um ser criado. É uma criatura. É um anjo caído. Um anjo caído. Basta um sopro de Jesus, como diz no Apocalipse, o sopro da boca do Senhor, como diz a palavra do Senhor, o inimigo, ó, acabou. O anticristo, ó, acabou. Basta um sopro. Tem gente aí querendo ver o Superman aí, né? Quer ver o Superman novo. O Superman tem um monte de poder, né? Perde até a graça, né? Você vê filme do Superman. O cara sabe tudo, o cara corre pra caramba, ele corre igual o Flash, ele voa, ninguém pega ele. Ele tem visão de raio-x, ele tem um sopro que, né, sopra lá e o negócio causa um furacão. Irmão, o cara é um homem de aço. Você fala assim, não tem graça lutar contra o Superman, né? Você imagina Jesus. Não tem derrota para Jesus. Não tem derrota para Jesus. Irmão, você não entendeu, eu vou repetir para você. Não tem derrota para Jesus, irmão. Será isso que faltava para você mudar sua decisão? Não falta mais.
Não tem derrota ao lado de Jesus. A Bíblia diz para nós, o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo as coisas que aos nossos olhos aparentam ser ruins, são transformadas em bênção. Deus transforma em bênção. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida é conduzida por Ele também. Amém, querido? Glória a Deus. Não sou eu que conduzo a minha vida. Glória a Deus. Irmão, quantas besteiras a gente já fez, né? Quantas cabeçadas a gente já deu na parede. Quantas noites mal dormidas. Mas quando você entrega a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Senhor, Ele conduz a nossa vida a um novo propósito. Ele conduz a nossa vida, sabe? Ele prepara a gente como preparou Jairo. Jairo falou assim: vamos lá em casa. Jesus foi com ele, mas na verdade Jairo é que foi com Jesus. E Jesus preparou Jairo naquele caminho para aquilo que ele não estava enxergando, mas que Jesus já sabia que iria acontecer, que era aquela notícia, que era a sua casa que estava no estado tenebroso. Jesus preparou tudo, porque Jairo permitiu ser conduzido por Jesus. Que maravilha uma vida, uma casa conduzida por Jesus, irmão, casa ocupada por Jesus, o inimigo não entra. Você pode repetir comigo? Casa ocupada por Jesus. Você está muito fraco. Casa ocupada por Jesus, o inimigo não entra. Isso aí, irmão. Casa vazia, irmão, casa vazia é um perigo. Passa para mim aí, por favor. É um perigo. Casa vazia é um perigo, irmão. Não deixa a casa vazia. A casa estava, limpinha, bonitinha. O inimigo ele entra, irmão. Casa vazia. O inimigo entra. Traz 7 demônios piores do que ele. E causa uma destruição. E o estado daquela casa se torna pior do que o inicial. O que você quer para a sua casa? Diante do que você já ouviu falar sobre Jesus nas casas de paz, diante da paz que Jesus ofereceu para você, Jesus ele falou assim: olha, quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a essa casa. Se houver ali um filho da paz, gente de paz, a paz repousará sobre ela. Sabe por quê, irmão? Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele falou assim: vocês vão nas casas adiante de mim, nas casas que eu vou chegar depois. Ou seja, as casas que receberem vocês, estão abrindo as portas para eu limpar, para eu organizar, para eu morar. Mas para que Jesus faça isso, você precisa o quê? Tomar uma decisão. Jesus ele falou no mesmo texto em Lucas 10, olha, se alguém rejeitar vocês, mensageiros da paz, não está rejeitando vocês não, está rejeitando ao Pai e a mim. Então se rejeitou o Pai e rejeitou a mim, eu vou embora, eu não vou ficar. E se Jesus não fica, a casa está vazia, o que acontece com ela, irmão? O que Jesus falou que acontece com ela? O estado final é pior do que o inicial. Destruição, irmão. Não tem futuro, não tem esperança alguma. Mas se você escolhe deixar Jesus, não, Jesus entrou, ele não vai sair de jeito nenhum. Se você escolhe que Jesus fique lá, se você escolhe que Jesus continue sendo o Senhor e o dono da sua casa. Você lembra aqui, o que a gente entregou na primeira semana aí? O que foi entregue na primeira semana de Casa de Paz? Um chaveiro. Para a pessoa botar o chaveiro aonde? Nas chaves da casa. É simpatia, é misticismo? Nada disso. Nada disso.
ela está demonstrando, profetizando espiritualmente: eu estou entregando as chaves da minha casa para Jesus ser o dono dela, ser o dono da minha casa. Nós profeticamente ali entregamos isso para aquela família, para aquela pessoa, para que ela possa declarar, irmão. Quando você declara no mundo espiritual, irmão, acontecem coisas que você não está enxergando, coisas que você não está vendo, estão acontecendo. Está acontecendo uma batalha pela sua casa, uma batalha pela sua vida. Irmãos, no mundo espiritual está acontecendo uma grande guerra espiritual. Quando você declara isso, você está declarando a vitória sobre a sua vida e sua casa. Amém, querido? Mas, diante disso, diante daquilo que Jesus já ministrou na sua vida, o que Ele falou nesses encontros de casa de paz, o que Ele ministrou aqui nas mensagens, o que você imagina que vai acontecer se Jesus for embora da sua casa? O que vai acontecer se Ele for embora da sua casa? Irmão, em Efésios 3, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Jesus deseja que você confie nele, confie naquilo que Ele começou a fazer na sua vida, na sua casa. Então, irmão, Cristo vai habitar no seu coração, quando você tiver fé nele. Diz o texto: suas raízes se aprofundarão em amor e vão manter você forte. Aleluia. Irmão, falamos pela manhã hoje. Se você perdeu o culto da manhã, olha lá no YouTube e assiste a mensagem. Nós falamos que a maturidade, o crescimento vem quando a gente conhece ainda mais a Jesus, quando a gente mergulha a fundo no conhecimento dele. Irmãos, conhecer Jesus, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, irmão, isso leva a gente a não largar por nada. Olha, a Bíblia tem um exemplo para nós, lá do Antigo Testamento, lá em 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 11, fala sobre a arca da aliança do Senhor. Você lembra o que a arca da aliança do Senhor simboliza? O que a arca da aliança simboliza, gente? O que é? Presença de quem? De Deus. A presença do Senhor. A arca da aliança era uma demonstração visível, porque você sabe que o judeu, ele tinha esse negócio, né? Precisava ver ali, precisava tocar. Mas a arca era uma demonstração visível de que Deus estava ali no meio deles. E durante um certo tempo, a arca da aliança, Saul abandonou a arca da aliança, literalmente abandonou a presença de Deus. Davi tentou trazer de volta, mas trouxe da maneira errada. Aí a arca ficou na casa de um homem chamado, alguém lembra? Obed-edom. Não coloca no teu filho esse nome, viu, irmão? Sei que tem muito nome estranho por aí, né? Mas não coloca Obed-edom não, né? Obed-edom, irmão, esse homem recebeu a arca na sua casa. Irmão, pensa numa casa que foi transformada. Pensou? É a casa dele. A casa de Obed-edom foi tremendamente abençoada, seus filhos foram abençoados, seu casamento foi abençoado, suas finanças foram abençoadas, a sua casa de um modo geral foi abençoada, a sua vida, o seu emocional, a sua mente, o seu físico, em todos os níveis, irmão, foi abençoada. Diz lá em 2 Samuel 6,11, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ela muda qualquer situação, ela muda qualquer diagnóstico, ela muda qualquer circunstância. Irmão, Obed-edom, ele vivia uma vida comum com sua família. Quando surgiu a oportunidade, a chance, irmão,
de receber a presença de Deus através da arca. Irmão, ele decidiu que não perderia aquela oportunidade de ser abençoado e permitir que o Senhor reescrevesse a história da sua vida e da sua família. Fica lá em casa, não sai não. Ele recebeu a arca na sua casa. Irmão, ele foi tremendamente abençoado. Queridos, Jesus começou a fazer uma grande obra em sua vida e em sua família. Você deseja que ele continue ou que ele pare e vá embora da sua vida e da sua família? Continua ou vai embora? Continua, a equipe de louvor, ou vai embora? Continua ou vai embora, irmãos? Continua. Então eu tenho que dar o quê? A minha vida e a minha casa para que ele seja o dono. Não podemos perder a oportunidade de mudar a história de nossas vidas e famílias, irmãos. Não podemos. Irmão, as casas de paz, as ministrações que temos feito aqui nesse mês de agosto, hoje é dia 31 de agosto, está terminando um mês, e talvez esteja terminando a oportunidade de você transformar a sua vida, transformar a sua família, transformar a sua história a partir de uma decisão de não deixar a sua casa vazia, mas deixar Jesus entre e more na sua casa. More na sua casa. Não podemos perder a oportunidade de mudar a história de nossas vidas e famílias. Nós temos que mergulhar, irmão, de cabeça num relacionamento com Jesus a partir de quando? Amanhã? Semana que vem? Hoje, irmão. Hoje. Por que deixar uma decisão que vai impactar a nossa vida a partir de hoje para tomar amanhã? É hoje que o Senhor quer mudar. É hoje que você precisa voltar para a sua casa, irmão, e não encontrar a sua casa vazia. Encontrar Jesus na sua casa. Encontrar Jesus lá dentro, dando liberdade para Jesus entrar. Entra, Jesus, pode entrar, a casa é sua, Jesus. A casa é sua, Senhor. Pode entrar, pode vasculhar, Jesus. Pode mexer em cada cantinho. Senhor, pode jogar fora o que o Senhor quiser. O que tiver que jogar fora, como Jesus fez lá na casa de Jairo, varreu, limpou tudo, fez uma limpeza, uma faxina espiritual completa, irmão. Irmão, não deixe a sua casa vazia. Nunca abandone a presença de Jesus em sua vida, em sua casa. Entrega a Ele hoje, agora, a sua vida e a sua casa, irmão, porque olha, somente com Jesus você vai ter a proteção, você vai ter a salvação, e aí sim ter a paz de Jesus na sua vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção juntos. Essa canção tão linda, tão fácil de ser cantada, mas que leva a gente a tomar uma decisão. Preste atenção na letra dessa canção. Uma letra que está declarando: Senhor, entra, Senhor. Entra, Jesus. A porta está aberta. Pode entrar, Jesus. Pode entrar. Você vai deixar Jesus entrar na sua casa, na sua vida nessa noite? Ou vai sair daqui vazio? Vamos cantar ao Senhor. Entra. Diga. A porta está aberta, pode entrar. Diga, entra, Senhor, Tu és bem-vindo. Entra, Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui
entrar, Senhor. Pode entrar. A casa é... Diga para Ele isso nessa noite. Diga, esse é o teu lar. Yeshua. Daqui pra frente é assim, Senhor. Daqui pra frente é Eu não assim. quero mais viver sem ti. Eu não quero mais viver sem ti. Entra. Diga. A porta está aberta. Pode entrar, Senhor. Pode entrar. Entra, Senhor. Diga, tu és bem-vindo, Senhor. Entra. Tu és bem-vindo. Este é o teu lar. Diga, pode entrar, Senhor. Pode entrar. Essa casa é tua, Senhor. Diga para Ele nessa noite, declare. Esse é o teu lar, Yeshua, Jesus. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, Senhor, diga. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Então diga, vem fazer morada, Senhor. Vem fazer, vem fazer. e vem fazer morada. Eu sou sua casa. Sou a sua casa. Pode entrar. Eu sou a sua habitação. Eu sou o teu lar. Diga mais uma vez, vem fazer morada. E vem fazer morada. Sou a sua casa. Pode entrar. Eu sou a sua habitação. Eu sou o teu lar. Pode entrar. A casa é sua. Esse é o teu lar. Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Feche seus olhos agora, fale com o Senhor. Você cantou essa canção dizendo: pode entrar, Senhor, a casa é sua. Esse é o teu lar. Yeshua, Yeshua quer dizer Jesus. Jesus, essa casa é tua. Essa vida aqui é sua. Essa vida aqui não vai ficar mais vazia, Senhor. Essa casa aqui não tem mais parte nenhuma com o inimigo. O inimigo não volta para cá. Ele não vai encontrar espaço aqui, porque eu estou entregando a minha vida para Jesus nessa noite. Eu estou entregando a minha casa para Jesus ser o dono, ser o Senhor da minha vida, da minha casa nessa noite. Pode entrar, Jesus. Faz a sua oração aí no seu lugar. Diga: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida, nessa casa espiritual aqui, Senhor, primeiro. Antes de entrar na minha casa, entra na minha vida, Senhor, e faça morada aqui. Eu quero receber Jesus nessa noite. Diga: eu quero receber Jesus na minha vida nessa noite, como meu Senhor, como meu Senhor, aquele que manda, aquele que comanda, aquele que guia, que dirige a minha vida a partir de hoje, e como meu Salvador, como dono da minha vida, como dono da minha casa. Você recebeu Jesus nessa noite?
Você tomou essa decisão nessa noite, fez essa oração, quer declarar Jesus como dono da sua vida, dono da sua casa, Senhor da sua vida e da sua casa. Levanta a sua mão assim bem alto, quero dar por você. Quem é o primeiro a levantar a mão? Quem está levantando a mão aí? Dá um sinal para a gente. Deus abençoe. Quem mais? Quem mais? Quem mais está declarando Jesus nessa noite como o Senhor da sua vida e da sua casa? Levanta a sua mão assim bem alto. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quem mais, irmão? É a sua chance nessa noite, irmão. Não é amanhã não, é hoje. Sai do seu lugar. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. O Senhor está querendo entrar na sua vida, na sua casa. É hoje, irmão. Você vai voltar vazio? Você quer voltar para a sua casa vazio? Você já viu aqui, Jesus falou. Foi Jesus que falou isso, irmão. Jesus falou, quando a casa está limpa, você depois de ouvir a palavra, tomar algumas decisões, sabe, irmão, a reforma moral não significa regeneração. Saber o que tem que fazer, irmão, não garante que você nasceu de novo. O que garante um novo nascimento, uma nova vida, é você crer e entregar a sua vida para Ele. É você declarar: eu quero Jesus na minha vida, é hoje. Quando você declara, irmão, quando você demonstra que quer, Ele faz igual Ele fez com Zaqueu. Ele vai ao seu encontro. Fala: filho, desce daí. Vamos lá, vou lá na tua casa agora. Vou transformar você e a sua família. Creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Começa por tu. Começa por tu. Começa por você. A transformação que você tanto quer na sua casa, irmão, começa por você. Uma decisão tua. Abre a porta, dá autoridade para Jesus entrar e fazer as transformações que Ele precisa. Você quer começar hoje a viver isso na sua vida? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Tem lugar para você aqui. Jesus quer entrar na sua casa também. Jesus quer entrar na sua vida. Porque se Ele não entrar, irmão, entenda, a casa não vai continuar vazia. O inimigo vai tomar posse. Não existe neutralidade. Jesus falou aqui, olha, vou repetir para você: aquele que não está comigo é contra mim. Tu imagina você contra Jesus, irmão? Contra aquele que vai julgar você no juízo final, aquele que é o justo juiz de toda a terra, aquele que veio morrer na cruz para te salvar. Se você é contra ele, você está rejeitando a salvação, e é inferno, irmão. É inferno. A sentença já foi dada, mas você tem a oportunidade de mudar isso. Mudar isso, não deixando a sua casa vazia, declarando nessa noite: Jesus, entra na minha vida. Eu quero te receber nessa noite, para que o Senhor vá comigo para a minha casa. Há mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? É hoje, irmão. É hoje. Eu falei pela manhã, a gente lendo, tem sido tão abençoadora a leitura de Êxodo, né? Hoje Êxodo 14. Semana passada começamos a ler sobre as pragas do Egito. E Faraó, diante da praga dos piolhos, das rãs, ele clama por Moisés: Moisés, vem cá, clama pelo teu Deus para libertar a gente dessas rãs, desses piolhos aqui, dessas pragas que a gente não aguenta mais. Aí Moisés chega lá: tá bom, quando é que você quer que eu clame? O que o Faraó respondeu? Amanhã. Eu falei: gente, eu nunca tinha reparado isso no texto. Amanhã? Como assim amanhã? O mundo está acabando. Irmão que está sofrendo sem Jesus, com Jesus está na derrota. Nesse exato momento, quem está sem Jesus está indo, caminhando a passos largos para o inferno, irmão. E você vai deixar para amanhã? Diga para Jesus: vem fazer morada, Jesus. Vem aqui, transforma a minha vida, transforma a minha casa. Você vai deixar a sua casa vazia para Satanás voltar e destruir você e a sua casa? Ou vai entregar a sua vida e a sua casa para Jesus ser o dono?
Glória a Deus pelas vidas que tomaram a decisão nessa noite. Você também. Não saia nessa noite com essa casa vazia sem Jesus. Senão você vai encontrar a sua casa lá também ocupada. Mas não por Jesus. O futuro que Deus tem para você não é esse. O futuro você já viu aqui. Então aproveita a oportunidade de transformar o seu futuro e o da sua família. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus foi tão claro com a gente. Oh, Jesus, como nós te amamos, como tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado porque o Senhor abriu mão de tudo para vir a esse mundo para nos salvar. Obrigado, Jesus. A gente não merecia, a gente merecia a morte, a condenação eterna. Mas porque Deus amou tanto o mundo, mandou Jesus Cristo vir a esse mundo, morrer por nós, pagar o preço de morte de cruz, para que nós tivéssemos uma vida em abundância aqui e na eternidade com Jesus. Obrigado porque esse texto nos mostrou tão claramente, Jesus nos mostrou que o inimigo ele vem para arrombar, para invadir as casas, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, para destruir aquilo que o Senhor projetou. E quantas pessoas Jesus tem dado a oportunidade para o inimigo destruir a sua vida, a sua família, o seu futuro, Deus. Deus, que isso seja mudado nessa noite através de uma decisão, deixar Jesus ser o dono da sua vida e da sua casa, deixar Jesus ser o Senhor. Deus, que além das decisões que foram tomadas aqui hoje, dessas vidas que vieram aqui à frente, eu creio que existem mais vidas aqui, Senhor, na nossa plateia hoje, que precisam tomar essa decisão com Jesus. Que nesse exato momento, ó Pai, a casa deles está vazia, dando a oportunidade para o inimigo entrar e voltar com 7 demônios piores do que ele para destruir a casa. Mas que em nome de Jesus, antes de sair daqui, ó Pai, eu creio, decisões vão ser mudadas e vão ser, Senhor, aliançadas com Jesus hoje, ó Pai. Eu creio. Deus, continue, ó Pai, trabalhando no coração dos filhos da paz, ó Deus. Dessas quase 100 casas de paz que nós temos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Que todas, ó Pai, nós não abrimos mão de nenhuma, Senhor. Que todas essas casas de paz, todos esses filhos da paz, possam decidir que Jesus é o dono de suas vidas e das suas casas. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?